A paz do Senhor para todo mundo, que todos tenham uma excelente terça-feira. E eu quero convidá-los neste momento do nosso culto doméstico, da nossa reunião matutina, da boa palavra. Eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 14. Gênesis capítulo 3, terceiro capítulo, a partir do versículo 14. Então disse o Senhor à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as alimarias do campo, e mais do que todas as feras. Sobre o teu ventre andarás, e do pó da terra comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E multiplicarei, e disse à mulher, e multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E então disse, e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da terra. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão a tua mulher, o nome da sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Fez o Senhor a Adão e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém. Que Deus possa abençoar a tua palavra nesta manhã em nossos corações. Que a graça bendita do Senhor seja sobre a sua vida. Bom dia aí para todo mundo que já está online. Vamos aqui seguir o nosso raciocínio, a nossa meditação nesta manhã de terça-feira. Gente, desde ontem que eu tenho meditado neste texto, no sentido de nós precisamos realmente ter orgulho do Pai. Por isso nosso tema hoje é orgulhoso do Pai, né? Eu quero falar sobre isso, sobre a grandeza do amor de Deus. Eu li do versículo 14 até o 21, mas o nosso foco, né, o nosso texto áureo, por assim dizer, é o verso 21. Por quê? Porque quando nós fazemos meticulosamente um apanhado, né, uma avaliação, uma reflexão sobre o capítulo 3º aí do livro de Gênesis, nós temos que pensar, nós temos a oportunidade, né, de pensar numa montanha de coisas, num mundo de coisas, né, em relação ao caráter de Deus, em relação à atitude amorosa de Deus, em relação ao ato amoroso, a forma como o amor de Deus se manifestou através do plano da salvação, do ato da salvação, e isso enche nossas almas, isso enche os nossos corações. O que nós temos que levar em consideração aqui é o seguinte: o carinho com que Deus criou tudo, organizou tudo, colocou tudo, fez tomou todas as ações, todas as atitudes que se fizeram necessárias dentro de um princípio, dentro do princípio da perfeição, e tudo isso pensando
em mim, pensando em você, pensando na humanidade. Deus, é lógico que tudo foi para o louvor da sua glória. Não temos nenhuma dúvida a respeito disso. Tudo Deus criou, tudo, inclusive o homem, para o louvor da sua glória. E o texto aqui, no versículo, no capítulo 3, ele nos leva então a pensar seriamente sobre isso. Meu Deus, como que o amor de Deus é tão grande, como que o amor de Deus é tão profundo, como que o amor de Deus é tão envolvente. E quando a gente aprende, quando nós aprendemos, na verdade, a avaliar o amor deste prisma, né, desse ponto de vista, né, deste panorama, nós entendemos então que a graça de Deus, ela é não existe uma expressão, né, nem mesmo na Bíblia, no contexto da Bíblia existe, mas na parte literária da Bíblia não existe uma expressão para elucidar, para nos trazer à mente do que é essa grandeza de Deus em relação, ou a grandeza em relação à atitude de Deus. Aí eu pensei e avaliei duas palavras em relação a esse texto aqui, a questão da previdência de Deus e a questão da providência. A previdência é a palavra, tanto a previdência como a providência, são duas palavras de origem latina, veio do latim. A previdência é relativa, né, ao conhecimento antecipado, ao conhecimento prévio, ou à presciência de Deus. E o maravilhoso é quando, não só esse texto, mas a Bíblia num todo, ela fala dessa presciência de Deus como um ato também de amor, né? Deus usou então prescientemente o seu amor, a grandeza do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. E olha bem, então Deus, sabendo que nós iríamos pecar, e é isso que o texto nos mostra aqui, né? Como toda a ideia contextual bíblica nos mostra isso, Deus sabendo que a gente ia pecar, que a gente ia falhar, então Deus criou o homem com defeito. Não, Deus criou o homem perfeito, mas perfeito em caráter. Não criou o homem perfeito na essência, como nós hoje somos aperfeiçoados em essência. Ou seja, quando o caráter pode ser mudado, mas quando é em essência, em natureza, não pode ser mudado, não pode ser alterado. Então, por exemplo, nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós estamos salvos e ponto. Não tem esse negócio de mudar a salvação, de mudar. Deus vai mudar o plano dele. O plano da salvação, ele não muda. Cristo foi dado como sacrifício, um sacrifício eterno. Está muito claro no Novo Testamento. Foi um sacrifício eterno. Uma coisa que é eterna não acaba, não muda. Né? É uma coisa que permanece para sempre. E quando nós fomos criados, né, quando o homem foi criado, né, a humanidade foi criada, né, porque Adão é o pai federal, né, o pai, né, o progenitor por excelência da humanidade. Deus o fez assim, todas as almas, todos os seres partiram deles, né, e porque Deus só criou um homem, e nesse homem ele criou todos os homens, né, o único homem que não foi criado partindo de Adão foi Jesus, mas mesmo assim fruto também biologicamente fruto da costela, né? Porque Maria, né, a mulher, é fruto da costela, né? Foi a criação magna, né? Foi o primeiro clone que houve, né? Deus pegou as células troncos da costela de Adão e fez a mulher. Mas isso aqui não é aula de biologia, é da palavra de Deus. Então preste bem atenção. O que me deixa maravilhado, estupefato, por assim dizer, é que como que nós mudamos tudo no pecado, na nossa atitude, no nosso ato pecaminoso, no pecado original, nós mudamos tudo, alteramos tudo, corrompemos tudo, não é? E não vamos colocar a culpa em Adão, o mundo está assim por causa de Adão, o mundo está assim por nossa causa. Nós pecamos e mesmo nós que fomos justificados pela graça de Deus na cruz do Calvário, ainda insistimos em pecar. Muitas vezes dentro da igreja nós cometemos pecado, cometemos erro, e nessa condição aí, né, nós não temos muita diferença do outro lado de fora, dos que estão fora do evangelho.
A diferença é que nós somos alcançados pela graça, somos salvos, fomos libertos e temos uma consciência em Cristo que funciona. Ou seja, a consciência de Cristo funciona em nós. E aí, quando você lê do versículo 14, quando nós lemos aí do versículo 14 ao versículo 21, nós entendemos então, pela sentença de Deus, nós entendemos a gravidade do mal que o pecado, né, que o pecado faz quando nós nos rebelamos, quando nós agimos, quando a nossa atitude é uma atitude pecaminosa. Gente, o tanto que o pecado ofende a Deus é profundamente. Nós que somos pais, né, pai e mãe, você sabe disso quando um filho desobedece, quando você projeta uma vida para o filho, faz um plano, né? Arquiteta um plano bem elaborado, bem justinho, bem certinho. Olha, meu filho vai estudar, vai fazer isso, vai fazer faculdade, aquele negócio todo. O meu filho vai ser uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa assim, assim, assado. E aí, quando esse filho começa a crescer, o mal, a própria natureza pecaminosa dele inverte, começa a frustrar os planos, ele começa a reverter tudo. E essa coisa costuma piorar quando chega na hora de escolher o cônjuge, né? Às vezes o filho escolhe uma moça que nem gosta da mãe, às vezes a moça escolhe um rapaz que nem gosta dos pais, e vira aquela confusão toda. Então todo aquele plano foi frustrado. Agora imaginemos nós, se dói em nós como seres humanos, imaginemos nós o quanto que não dói em Deus que é perfeito. Nós que somos imperfeitos, sentimos o peso, a revolta, a ofensa da desobediência dos nossos filhos a nós, quando eles nos desobedecem, quando eles não nos ouvem. Agora imaginemos nós o que Deus não sente, sendo Ele um ser perfeito, a rebeldia, a desobediência, a ofensa que nós cometemos quando nós pecamos contra Ele, contra a sua própria vontade, ou a sua santa vontade, a sua poderosa vontade. E foi isso que os nossos pais, Adão e Eva, fizeram. Quebraram a aliança, quebraram o contrato com Deus, quebraram o que havia combinado. E Deus chegou a falar para Adão o seguinte: olha, agora o negócio vai mudar. Você desobedeceu, agora vem o castigo. O castigo é fruto da obediência, da justiça de Deus, né? Isaías não falou que Deus criou o bem e o mal, não foi o diabo que criou o mal. Não foi o bem e o mal, é diferente do pecado. Pecado é uma coisa, bem e mal é outra. Bem e mal são armas da justiça de Deus. Aqueles que viverem conforme a vontade do Senhor e praticar as boas obras serão recompensados pelo bem de Deus, a benignidade de Deus. O mal também como uma arma da justiça de Deus, ou como um instrumento da justiça. A arma fica bem pesado. Como um instrumento da justiça de Deus, idem, mesma coisa, né? Se a pessoa pratica o mal, a justiça de Deus impõe sobre ele a condenação, principalmente se não houver arrependimento. É uma coisa. Agora, pecado não. Pecado é uma atitude oriunda do diabo e abraçada com toda a força, com toda a ganância pelos homens, pela humanidade, principalmente por Adão, que foi o primeiro, né? O que deu start a essa situação, a essa vida de pecado, e que nós herdamos e cuidamos, né, carinhosamente dessa vida maldita e maligna de pecado. E aí Deus então traz a sentença. Mas o que eu quero que você pare um pouquinho, pense, analise e traga para o seu coração o seguinte: é que mesmo pecando, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele não parou de funcionar. Mesmo sobre nós pecadores, o amor de Deus não deixa de agir, do mesmo jeito que não deixou para Adão. Ele falou com a mulher, com a Eva, por exemplo. Só o diabo não. O diabo é inimigo eterno, é inimigo infinito de Deus, e a condenação dele já estava declarada, já estava decretada. A impossibilidade dele se remir, ou ser remido, né, ou ser resgatado, é impossível, porque ele era um ser apenas espiritual. Mas no nosso caso, Deus já nos fez imagem, conforme a sua imagem e semelhança, e nos deu um corpo físico, um corpo animal, um corpo biológico. E com isso, então, o próprio Deus ofereceu a si mesmo, como está em Apocalipse 13, 18, né, que eu fiz questão de anotar aqui, né, que Deus condenando aqui em Apocalipse 13, 8, os que adoravam a besta, todos que habitavam sobre a face da terra, que adoraram a besta,
cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha aí a questão da providência de Deus, atos, a atitude antecipada de Deus. Cristo foi oferecido antes da nossa existência, ou seja, o projeto de Deus, o propósito de Deus, assim como o Pai prepara a faculdade, prepara o bem-estar, prepara a alimentação, tudo que é concernente às necessidades de um indivíduo para ele crescer saudável, ter uma vida digna, Deus, sabendo disso, ele fez a mesma coisa. É como os pais, né, no momento da gestação, procuram berço, procuram roupa, procuram, né, comprar todo aquele aparato, todos aqueles apetrechos para que a chegada do bebê seja uma chegada digna, honrada, que traga alegria, que promova alegria na casa. Mesma coisa o Senhor fez. Ele, sabendo que nós éramos por natureza, né, tínhamos a tendência ao mal, né, e ele declara isso em Gênesis 6:3, né? O homem é mau desde a sua meninice. Ele declara isso. Então, não que Deus tenha criado o homem nesse propósito de ser mau, mas Deus criou o homem nesse propósito de que ele fosse resgatado e redimido, e que o homem tivesse uma consciência, que nós tivéssemos a consciência em Deus. Ou seja, nós adoramos a Deus não porque somos obrigados, mas porque fomos conquistados. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos conquistou. Mas então preste bem atenção aqui no verso 20, do verso 20, 17, 18, 20 e 21. Que o Senhor então, principalmente o verso 21, que assim que Adão pecou, Deus fez algumas coisas aqui, algumas coisas ele tomou. Na previdência, ele, né, na previdência, então, antecipadamente, ele prescientemente nos elegeu. Somos eleitos prescientemente, e prescientemente ele fez a doação, ele doou a Jesus, que seria sacrificado alguns milênios na frente. Ele sacrificou, ele abriu mão, né? Falou: Jesus está aqui, o meu filho vai tomar a forma humana e ele vai pagar o preço pelo pecado, pela redenção dos pecadores, daqueles que creem. Aqueles que crerão no meu nome, aqueles que forem crer no meu nome. Então isso aí é a previdência de Deus. A providência de Deus é que ele, na execução do plano, na prevenção do plano, primeiro, ele tirou o homem do Éden. Pecou, você não pode ficar mais no paraíso. Segundo, ele colocou querubins no Éden, protegendo a árvore da vida, ou seja, o homem não pode ficar eternamente dominado pelo pecado. Isso é sublime, isso é maravilhoso. Deus então é como um filho que erra, que cometeu, né, uma atrocidade, cometeu um crime, não no sentido de humilhante, né, no sentido de alguém, né, mas também sabendo da perversidade que reina, que paira sobre o coração, os nossos corações. O Senhor então falou: olha, ele não pode comer da árvore da vida, ele não pode ter acesso à árvore da vida, porque senão ele vai ficar eternamente dominado, né, sucumbido pelo pecado. Então pode, fecha aí, colocou os querubins, né, tirou, e depois ele fez o que é magno, o que é perfeito, o que é eterno, o que é maravilhoso, o que é aconchegante, que é refrescante, que é confortante. É saber que Deus, ele ofereceu simbolicamente um sacrifício logo depois do Éden, matando um cordeiro, né, depois do pecado, matando um cordeiro e fazendo roupas para Adão e a sua mulher. Ou seja, o mesmo que o Senhor está fazendo, o que fez na minha vida e na sua vida. Meus irmãos, eu quero nessa manhã, já que nós estamos aqui partindo para o final da nossa meditação nessa manhã, eu quero que você pense o seguinte: nós não somos merecedores, somos rebeldes, muitas vezes não compreendemos o amor de Deus, não correspondemos esse amor. Muitas vezes nós somos recíprocos ao que diz respeito ao amor de Deus. Deus nos ama, nem sempre nós retribuímos a Ele, né? Ou fazemos jus a este amor, a este sacrifício que nos foi dado na cruz do Calvário, e simplesmente tentamos fazer a coisa do nosso jeito, da forma que nós entendemos e achamos. Mas Deus não age assim, Deus não agiu assim. Às vezes nós desesperamos sem causa, sem motivos.
Às vezes nos sobrevêm adversidades da vida e nós ficamos apavorados como se nós não tivéssemos um pai, mas nós temos um pai. Você pode repetir aí comigo bem lá dentro da sua casa, ninguém vai achar que você está louco, porque o que eu vou falar aqui agora é o que nós não podemos perder de vista. Nós não somos bastardos. Nós temos um pai, nós temos uma RG nos céus, nós temos um CPF nos céus, nós temos uma documentação, nós temos um testamento, a Bíblia é o nosso testamento. Jesus falou, este é o novo testamento no meu sangue, nós estamos garantidos, ninguém pode mudar o meu nome para João, para Manuel, o meu nome é Ailson Dias, ninguém pode mudar isso, porque isso está... Isso foi registrado em cartório, isso foi decretado em diário oficial e ninguém pode mudar isso. A minha nacionalidade neste plano de vida é Ailson Dias, o CPF número tal, a RG número tal, mas como servo de Deus eu tenho um nome, um novo nome lá nos céus e todos os nossos nomes dizem respeito à santidade de Deus, porque agora a nossa cidadania, nós temos duplas cidadanias. A primeira é aqui da terra, esta é temporária, é passageira, ela vai vencer, ela tem prazo de validade, ela dura até a morte ou até o arrebatamento da igreja. Mas a nossa cidadania como espiritual, ela é eterna. Meu irmão, você já está experimentando a eternidade em Cristo. O seu espírito já foi totalmente, completamente transformado no Senhor. A eternidade de Deus, o céu de Deus já existe dentro do seu espírito. E a sua alma e as nossas almas já usufruem deste benefício da nossa relação com Deus. Nós já estamos inscritos no livro da vida, como eu li aqui em Apocalipse 13. Porque então o versículo 21 está dizendo o seguinte, que Deus ofereceu o sacrifício, ou seja, o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Aí o que o Senhor fez no Calvário? Ele fez a roupa real através da morte e da ressurreição de Cristo e nos vestiu. Nós estamos vestidos de Cristo. Você está vestida, ou você está vestido de Cristo. A roupa agora da nossa alma, ela não é a nossa carne, porque carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, mas é o que está impresso na nossa alma, é o evangelho que está impresso no nosso coração, é a palavra de Deus que nos domina, que nos controla, é a palavra de Deus que nos orienta. Aí alguém diz que a Bíblia, teologicamente, que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de conduta. É muito mais do que isso. A Bíblia é a nossa vida, porque o Evangelho é a minha vida, é a sua vida, é a nossa razão de viver, é a nossa motivação de ser e de estar, é a nossa motivação de andar, de viver. É por isso que nós conseguimos fazer festa quando falta comida. É por isso que nós fazemos festa quando nós estamos passando um momento de provação ou de tribulação. É por isso que nós conseguimos cantar o hino da vitória quando o negócio está meio arrochado, meio enrolado para o nosso lado. É por isso que nós conseguimos glorificar a Deus na excelência e na grandeza do seu poder. É por isso e por esta razão que o Senhor tem nos alimentado, tem nos sustentado, tem nos mantido. Não é uma enfermidade que vai nos abater. Paulo falou, o que pode me separar do amor de Deus? É uma pergunta, uma indagação. É a luta, é a provação, é a perseguição, é a calúnia. Meu irmão, nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque assim como ele matou um cordeiro, simbolizando a redenção, simbolizando a salvação que hoje está de posse de cada um de nós, o Senhor, o Senhor preparou para Adão roupas, simbolizando então a sua permanência, ou agora a sua conduta, ou a sua relação com Deus, assim como Deus enviou Cristo, que é a nossa roupagem real, que é o que nos protege, que nos envolve. O que é roupa? Roupa não é pano, roupa não é só o pano que me envolve, que cobre, que até certo ponto ajuda na nossa beleza, no nosso perfil, no nosso perfil, na nossa característica humana. Tudo bem,
Mas a roupa, ela faz muito mais do que isso. Ela cobre, ela protege a nossa honra, ela ajuda a proteger a nossa honra, ela ajuda a proteger ou retratar a nossa honra, a nossa dignidade. É por isso que algumas pessoas falam, mas ninguém pode ser julgado pela roupa. Meu irmão, isso aí é uma coisa que humanamente a gente diz. Mas você e eu, todos nós somos julgados por aquilo que nós vestimos. Não é? Tem crente que veste de qualquer jeito, de qualquer maneira, não está nem aí, não investe na sua indumentária, não diz, mas porque eu não estou falando que o camarada tem que ser excessivamente chique. Pelo menos tem que tomar um banhozinho, né? Pelo menos tem que andar com a roupa limpa, bem passada, alguma coisa assim do gênero, porque isso acaba por retratar, acaba por revelar aquilo que somos. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós não podemos manchar a nossa roupa, né? A nossa alma, a nossa conduta, a nossa vida com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser. Eu gosto muito do verbo, né? Do verbo to be no inglês, porque o verbo to be ele traz aí a ideia de ser e estar. Ser é uma coisa, né? Às vezes nós tratamos o ser e estar apenas como um verbo de ligação, mas ele é muito mais do que isso na Bíblia Sagrada. Não é? Uma coisa é eu ser, eu sou um crente em Jesus Cristo, mas às vezes eu não estou crente em Jesus Cristo. Pastor, isso aí é loucura, não, isso aqui é realidade. Eu sou um crente em Jesus Cristo, é só porque você tem a carteirinha de membro, ou só porque você está rolado na secretaria da igreja? Isso é bom, é importante, é organização, mas você precisa estar crente, você precisa estar em Cristo, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Nossa Senhora, que o verbo aí está em infinitivo, nós precisamos estar Cristo, ou estar em Cristo o tempo todo, para que a nossa vida seja abençoada. Por isso o Senhor, através do Espírito Santo, nos vestiu de roupa, nós fomos justificados, a nossa mente foi regenerada, o nosso espírito foi regenerado, a nossa mente está sendo transformada, a regeneração, o processo da regeneração da alma e do corpo é um processo gradativo, nós estamos sendo mudados, transformados, e de glória em glória nós estamos passando pelo processo, até que sejamos alcançados pela estatura perfeita de um cristão. Mas nós somos cristãos, nós estamos cristãos e nós devemos proceder desta forma, nós devemos agir desta maneira. Meu irmão, Deus, Ele ama você e é isso que me deixa maravilhado, como eu disse em princípio, me deixa estupefato. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu continuo pecador, remido, mas pecador. Eu continuo, às vezes, cometendo deslizes na minha vida em relação ao meu próximo. Às vezes eu ofendo, eu chego a ofender o meu irmão. Às vezes aquele que participa da mesa comigo, da ceia do Senhor. Daqueles que participam, às vezes, que vivem ao meu redor. Às vezes eu consigo ofender. Ainda que eu tente, que eu lute, que eu busque para não ofender, mas eu consigo ofender minha esposa, eu consigo ofender meus filhos, ainda que eu peça perdão depois, mas isso prova que eu não estou pronto, que nós não estamos prontos ainda, que a nossa natureza decaída, ela ainda quer, ela força a barra para que nós façamos as coisas contra a nossa natureza espiritual, contra a nossa natureza divina, ou seja, contra a natureza divina que está em nós, que habita em nós, que habita em nossos corações. E eu te chamo nesta manhã para fazer uma introspecção. Eu te chamo nesta manhã para fazer um apanhado geral da nossa vida, da situação da nossa alma, da nossa relação com Deus. Eu te convido nesta hora, meu irmão, minha irmã, você que está participando deste culto doméstico, deste culto online, eu te convido a pensar seriamente neste amor eterno e bendito de Deus. Como que Deus é maravilhoso, gente. A mente humana, né? O nosso psique, a nossa mente, a nossa alma não consegue comportar a maravilha, né? Ou as maravilhas que o plano da salvação operou e está operando e operará em nós. Meu Deus, o arrebatamento, já pensou no arrebatamento? Quando nós receberemos um corpo incorruptível, quando a nossa natureza decaída será banida agora ela está vencida, ela está controlada pelo poder do Espírito Santo no meio da palavra. Mas lá no arrebatamento, ela será arrancada, desarraigada, diz a Bíblia que ela será arrancada pela raiz. Quando você arranca uma planta pela raiz, ou seja, com a raiz e tudo, ela nunca mais vai prosperar, ela nunca mais vai
gerar nada, ela nunca mais vai produzir nenhum tipo de vida. E quando a natureza decaída, nossa natureza decaída for arrancada de nós, nós não teremos mais nenhum contato com o pecado. E isso tudo é para a glória de Deus. Isso tudo é a manifestação da glória de Deus. Que Deus, nessa manhã bendita e maravilhosa, possa te abençoar, possa nos abençoar. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, meu irmão, não tolere o pecado, não aceite o pecado, não dê lugar ao pecado, não dê lugar à ira, não dê lugar à malícia, à maledicência, não dê lugar aos impulsos, aos desejos da sua vida, sejam eles sexuais, sejam eles no sentido da comida, né, da bebida, ou da devassidão. Não deixe os seus desejos, não deixe o pecado, a sua natureza decaída estragar, né, corromper a sua nova natureza em Cristo, os seus desejos como servo de Deus, porque como servo de Deus nós temos desejos. Na santificação, né? Os nossos impulsos sexuais são santos, o nosso comer, o nosso beber é santo, o nosso lazer também é santo. Mas crente pode ter lazer, pastor? Meu irmão, acorda. Deus criou tudo para o louvor da sua glória, e o lazer tem que ser para o louvor da sua glória. Eu tirei férias, eu vou para a praia, você para onde? Meu irmão, não importa onde você vá, mas você tem que lembrar que você tem que estar crente. Você é um crente lutando em quaisquer que sejam as situações, você tem que estar crente. Você tem que estar servo do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, vivendo o evangelho, respirando o evangelho, praticando o evangelho, transmitindo a glória de Deus aos perdidos. Lembre-se que nós somos luz. Deus falou, vocês agora, eu subo para o Pai, agora vocês são a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, agora vocês são a luz do mundo. Então, nós temos uma obra, nós temos uma missão. A nossa vida, ninguém tem nada a ver com a minha vida e com a sua vida, todo mundo tem a ver. Se ela não estiver irradiando a luz do Evangelho, a luz de Cristo, nós estamos em pecado. Se a glória de Deus estiver manifestando na minha vida e na sua vida, nós estamos em pecado. E, portanto, meu irmão, nessa manhã de salvação, que você possa meditar, possa refletir. E não se esqueça, nós estamos vestidos de Cristo. Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, está falando que o corpo, a minha cabeça, o meu pescoço, não separa do restante do meu corpo. Minha cabeça não separa. O meu pescoço une a minha cabeça e transmite todas as informações, tudo que o meu cérebro quer e precisa. Até porque a alma está aqui, né? Ela rege o corpo todo, mas na verdade a alma está aqui. A presença de Deus está aqui. O nosso coração espiritual está aqui. Esse aqui é apenas um músculo que o nosso cérebro usa para manter a nossa vida biológica acesa, ativa, aberta, né? Irradiando vida. Mas a vida biológica, né? A vida espiritual está aqui, está no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Vamos orar ao Senhor, meu tempo aqui acabou. Deus bendito e eterno, eu abençoo cada irmão, cada irmã, cada família representada nesta manhã, que a graça bendita e eterna, Senhor, possa cobri-los com o teu sangue, e que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado na vida de cada um de nós. Nós precisamos disso, Pai. E não foi por um mero acaso, nem por uma mera formalidade que o Senhor nos vestiu. Senhor, na cruz do Calvário, nos vestiu de Cristo. Por isso somos cristãos, não para viver conforme a nossa vontade, mas para servir aos outros, aqueles que estão ao nosso derredor, e para servir também, ó Pai, a Ti, em principal, Senhor, a Ti, como nosso único Deus, como nosso perfeito Deus, como nosso maravilhoso Deus. Nós estamos aqui para louvá-lo. Aceite, Deus, os nossos louvores e adorações. Amém. Tenha uma boa manhã de salvação. Desde um beijão para você, para o Regi, para o Rodrigo, para a Luísa daí. A daqui eu já beijo direto. Para a Luísa daqui, para a Luísa daí, né? E que Deus possa abençoar ricamente a vida de todos, né? De todos que estão participando nessa manhã. Seja um cristão autêntico. Não seja um cristão, né? Um cristão aí de segunda linha, não. Seja um cristão
vivo em Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja adorado na sua vida. Um beijão para todo mundo. Até quinta-feira, se Deus quiser. E para a turma da igreja, até às 19h30 orando com o pastor. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe nessa manhã. Deixa o seu like aí e entra lá no canal YouTube, deixa o seu likezinho lá, inscreva-se, toque o sininho, inscreva, né? Deixa o seu like nas nossas postagens, né? Nas nossas transmissões e ajude-nos a anunciar a palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Até quinta, com saudades.